Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Super Práticas de Gestão da Amo Onde Trabalho. Na aula de hoje, eu vou trazer para você uma prática que eu acho muito importante. Ela traz uma visão de propósito para a equipe de trabalho. Quando a gente está falando de propósito no trabalho, existe uma visão um pouco mais ampla, mas para essa prática aqui, é importante a gente ter a noção de que ela vai conseguir sim trazer uma visão de propósito para a nossa equipe de trabalho. Ficou interessado em conhecer ela? Vamos lá então? Essa prática vai ajudar a equipe a definir o seu próprio propósito de trabalho. Isso vai ser realizado pela própria equipe, porque como eu costumo falar, o propósito ele não pode ser uma coisa que seja imposta, ele tem que ser enxergado pelas pessoas. Então, a melhor forma de você fazer isso é utilizando uma prática como essa aqui que eu vou trazer para você, tá? O Canva de propósito do time, ele vai durar ali umas 2 horas, tá? Dependendo do número de pessoas ali que tua equipe tiver, mas eu garanto para você que vale muito a pena você realizar essa prática periodicamente, tá? Na sequência agora eu vou te explicar os motivos e também como você vai poder fazer isso. O legal aqui é que essa prática vai ajudar a colocar todos do time na mesma página, digamos assim, com relação à visão que se tem sobre o propósito do trabalho que está sendo realizado no dia a dia. Pode parecer brincadeira, mas eu garanto para você que a maioria das pessoas, ou grande parte delas, digamos assim, executam e realizam o seu trabalho sem ter uma visão do porquê elas estão fazendo isso, de como que o trabalho que elas estão fazendo no dia a dia está impactando, né, na própria organização, ou quais são os seus próprios, as suas próprias atribuições dentro da equipe, tá? Então, a gente vai tentar trazer tudo isso com essa prática que eu vou mostrar aqui. Eu posso dizer sim que uma das coisas mais importantes para uma equipe é ter o entendimento sobre o propósito do seu trabalho. Pode parecer uma coisa simples, mas eu garanto para você que muitos profissionais possuem dificuldade em ter esse entendimento. Muitas vezes a culpa não é somente do profissional, e sim da própria empresa, tá? Existe, como eu falei no começo dessa aula, quando a gente está falando de propósito, existe uma conversa um pouco mais ampla. Aqui, para essa prática, a gente vai falar a nível de equipe, tá bom? Então, existem 3 perguntas que eu quero trazer aqui que caracterizam, após o seu entendimento, né, e as respostas que a gente vai buscar, o propósito do time, que é o que o time faz, ou seja, quais são as atividades que o time realiza, tá? Por que o time é importante e como o time entrega o seu serviço, tá? Essas 3 perguntas aqui, junto com algumas outras características que a gente vai ver, algumas outras categorias, digamos assim, que vão trazer para a gente esse entendimento. Então, por que existe o propósito é tão importante? Porque quando toda a equipe consegue, então, ter a mesma visão e concordar sobre o propósito dela estar realizando o trabalho, isso vai ter uma importância emocional e motivacional muito grande, até mesmo podendo trazer o aumento do engajamento, tá? Que as pessoas vão ter justamente por ter um entendimento melhor do propósito sobre o trabalho, do propósito das atividades que elas estão realizando, tá? E aqui eu queria trazer algumas dicas sobre onde a gente pode utilizar melhor essa prática. Quais são as situações que eu aconselho você a utilizar o Canva de propósito do time? Primeiro é na criação de uma equipe, tá? É muito importante, quando você está criando uma equipe, que a própria equipe tenha o real entendimento sobre o seu propósito e o porquê dela existir, o porquê do trabalho dela ser importante, tá? Então, aqui é essencial. Para esclarecer metas e abordar o desempenho geral da equipe. Muitas vezes a equipe está tendo dificuldades de produtividade ou está tendo muitos conflitos justamente porque não existe um entendimento do que motiva o trabalho, por que a equipe existe no final das contas, tá? Então aqui a gente vai esclarecer e resolver esse tipo de problema. Ao iniciar um novo projeto também, é muito comum que a gente ou reúna uma equipe nova,
para começar um projeto, ou uma equipe que está ali trabalhando em alguma coisa é selecionada para trabalhar num novo projeto. Se você fizer essa prática antes disso, você vai estar tendo um benefício muito bom, porque a equipe já vai começar o trabalho totalmente alinhada, tá? Crescimento e integração de novos membros da equipe. Aqui é importante dizer que quando a equipe começa a crescer, principalmente em startups, algumas situações ocorrem de diversas pessoas entrarem na equipe em um curto período de tempo. E isso acaba gerando um desalinhamento muito grande. Então é importante periodicamente a gente realizar essa prática aqui de Canva de propósito do time quando essas situações ocorrerem, tá? E como eu coloquei ali no final, sessões gerais de alinhamento, tá? Que eu recomendo a cada 3 ou 6 meses. Eu acho melhor a cada 6 meses, desde que essas situações que eu citei acima ali não estejam ocorrendo simultaneamente, tá? Porque nesse caso pode ser que a gente precise fazer mais frequentemente. Mas se você fizer pelo menos a cada 6 meses, já é uma periodicidade que eu considero bem legal. No dia a dia de trabalho, algumas situações que não são mencionadas acabam passando despercebidas. E são justamente essas situações que compõem uma cultura mais ampla, onde as pessoas conseguem ter um engajamento maior com o trabalho que elas estão realizando. Para que não exista somente aquela ligação financeira entre o profissional e a empresa, tá? E eu coloquei aqui algumas das situações que também a gente vai conseguir conversar melhor através da própria prática, tá? Que são metas, né? Quais são as metas da equipe? Qual é o propósito da equipe, como a gente já conversou? Quais são os pontos fortes, né? O que a gente tem como norma atualmente? Quais são as habilidades, os papéis, as fraquezas, os planos, os valores, as agendas pessoais e as necessidades? Perceba que em muitas situações do nosso dia a dia, a gente não traz isso aqui à tona. A gente simplesmente executa a atividade, depois executa outra atividade. E as atividades, por si só, elas são infinitas. Sempre vão existir novas atividades no nosso trabalho, não é mesmo? Então, a gente precisa sim ter um propósito maior do que simplesmente a execução de atividades, tá? E com essa prática a gente vai ter um esclarecimento maior sobre isso. O Canva de propósito do time, ele é composto por algumas partes aqui que eu separei em duas mais ou menos. O nível de time e o nível individual, tá? A gente vai ver a nível de time algumas coisas como metas, papéis, propósito, valores e normas. E a nível individual é importante a gente também trazer algumas situações para a equipe, tá? Então a gente vai ter agendas pessoais, habilidades, fraquezas e necessidades. E tudo isso alinhado às regras formais e informais também, tá? Muitas vezes existem algumas regras informais que algumas pessoas estão considerando, outras não, e é importante ter esse alinhamento. Para realizar essa prática de forma presencial, você vai precisar, obviamente, do Canva, né? E eu trouxe para você aqui nos materiais dessa aula, você pode fazer o download do modelo que eu mesmo utilizo, do template que eu mesmo utilizo, tá? É só você fazer a impressão numa folha grande de papel o suficiente para você colocar na parede e todo mundo conseguir colar os seus post-its ali, tá? Então você vai ter que ter esse Canva, né? E também post-its e canetas para todo mundo, tá bom? De forma presencial também, eu sempre sugiro que exista um facilitador, tá? Que é aquela pessoa que vai ser responsável por facilitar a prática, tá? Não, ela vai guiar a equipe sem influenciar no seu resultado, digamos assim, tá? Então, quando você está realizando de forma presencial, mesmo remota, também é sempre importante você ter um facilitador, tá? Para ajudar a equipe com a prática. Já para equipes remotas, você vai precisar de uma ferramenta de Canva, né? Ou seja, uma ferramenta que permita você ali colocar uma imagem e colar post-its virtuais em cima, tá? Eu sempre sugiro o uso da Mural, mas aqui na plataforma da Mundo de Trabalho existem diversas dicas de diversas plataformas que você pode utilizar, tá bom? Claro que de forma remota você vai ter ali vai ter que ter uma dinâmica diferente, né? Não é uma coisa que as pessoas vão estar mais acostumadas a fazer, mas é possível sim. Claro que presencialmente é muito melhor, mas a gente sabe que nem sempre é possível, não é mesmo? Então as 4 partes aqui do Canva são as seguintes, tá? A primeira parte é
o que é a equipe? Né? Quais são os seus papéis e objetivos? E aqui eu incluo tanto os comuns quanto os pessoais de cada um. Tá? A segunda parte é por que a equipe está fazendo o que está fazendo. Ou seja, né, quais são os seus objetivos, os seus valores. E é legal aqui pelo seguinte, né? Muitas vezes não existe uma definição formal sobre quais são os valores, por exemplo, da equipe, né? Ou até mesmo da empresa. Às vezes a empresa até possui, mas as pessoas não sabem. Não tem problema nenhum. A ideia aqui é justamente somente que as pessoas passem a visão delas. Então, se a empresa possui valores e as pessoas enxergam isso, elas vão colocar aqui. Por outro lado, se isso não está fortalecido na cultura, muito provavelmente os valores que a equipe vai colocar aqui são diferentes dos valores da empresa. E não deixa de ser interessante a gente falar sobre isso, né? Então aqui vai ficar a teu critério, ou de quem for facilitar a prática, de selecionar se os valores que vão ser conversados vão abranger os valores da empresa, ou se simplesmente vai ficar a cargo das pessoas ali, que é o que eu sugiro no final das contas, tá bom? Porque a ideia aqui da prática é que a própria equipe consiga definir e manter o propósito, tá? Lembre que eu falei no começo da aula que o propósito ele não pode ser imposto, né? Você precisa com que as pessoas entendam e que não seja simplesmente um documento de gaveta, e sim algo que a equipe consiga, com o passar do tempo, ir melhorando e ir atualizando, tá? Então, a terceira parte aqui a gente vai falar sobre quem são os membros da equipe, né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos, as necessidades. E na quarta parte, como a equipe vai conseguir o que precisa, né? Quais são as regras e atividades que são realizadas. Como eu falei, nos casos, né, que não exista, né, uma definição formal da empresa sobre papéis, valores, atividades ou muito provavelmente o propósito do time, né, essa prática ela vai ajudar nisso e eu gosto muito quando isso acontece, tá? Porque se a empresa, como eu falei, ela possui na cultura todas essas questões de valores, de propósito bem fortes, a gente vai ver isso na própria prática. Tá? E se ela não tem ainda, a gente vai estar criando. Então isso é muito legal. E quando a gente está falando do propósito, a definição construída e mantida pela própria equipe, aqui é o mais importante para a gente, tá? Não o simples fato de realizar a prática. A gente vai ter sim o resultado inicial, que é muito bom, né? Que é uma definição e esclarecimento de vários aspectos, mas é importante que a equipe entenda isso e ela mesma mantenha atualizado esse trabalho, né? Realizando periodicamente a prática e registrando isso, como eu vou falar depois. Então esse aqui ele é uma imagem, né, do template que eu construí e você pode baixar ele aqui nos materiais, tá? E ele é composto então aqui de 9 pontos, onde a equipe vai passar a sua visão, né? Cada integrante da equipe vai passar a sua visão sobre cada um deles e o facilitador vai auxiliar isso, né? Definindo uma time box para cada aspecto e depois auxiliando também no alinhamento daquilo que foi colocado no Canva, tá? Agora eu gostaria de falar então sobre rapidamente cada um desses 9 itens aqui, tá? Quais são eles então? Pessoas e papéis, onde a pergunta que a gente vai estar olhando é a seguinte, né? Quais são nossos nomes e os papéis que temos no time? Aqui já é legal porque cada pessoa já vai começar a passar qual a visão que elas têm dos papéis que são necessários dentro do time, tá? O item 2, metas. São duas perguntas que a gente vai estar tentando responder aqui. O que queremos alcançar como um grupo e quais são nossas principais metas possíveis, mensuráveis e com prazo determinado, tá? O terceiro item aqui são as metas pessoais. Quais são nossos objetivos pessoais individuais e existem agendas pessoais que queremos conversar? Essa parte é bem interessante. Se você começar a utilizar essa prática, você vai entender, tá? Porque muitas vezes existem sim agendas pessoais e no dia a dia e a gente não conversa sobre elas, né? E isso acaba prejudicando o profissional e as expectativas que ele tem do trabalho. O item 4, forças e ativos. Quais são as habilidades que temos na equipe que nos ajudarão a alcançar nossos objetivos? Quais são as habilidades interpessoais que temos, em que somos bons individualmente e em equipe?
Então o item 4 vai ser tudo isso, a gente vai responder essas perguntas com foco nas nossas forças e ativos como equipe. O item 5, fraquezas e riscos, quais são os pontos fracos que temos individualmente e em equipe, o que os nossos colegas de equipe devem saber sobre nós, quais são alguns dos obstáculos que temos pela frente e que provavelmente enfrentaremos. O item 6, que são as necessidades e expectativas, onde as perguntas são as seguintes: o que cada um de nós precisa para ter sucesso? Quais são as nossas necessidades pessoais em relação à equipe para estar no nosso melhor? O item 7, valores. O que nós representamos? Quais são os nossos princípios orientadores e os valores comuns que queremos na nossa equipe? O item 8, regras e atividades. Quais são as regras que queremos introduzir depois de fazer essa sessão? Como nos comunicamos e mantemos todos atualizados? Perceba que aqui é bem legal. A gente começa a ter que pensar sobre situações que talvez a gente já esteja fazendo, né, ou algumas pessoas estão fazendo, mas não está ali definido, de certa forma. Tá? Como tomamos decisões, né, para fazer a equipe pensar sobre isso, como executamos e avaliamos o que fazemos. Às vezes a gente nem avalia, né? Então aqui a gente vai ter esse ponto para debater. E por último, né, o mais importante, que é o propósito final, que após olhar todos esses itens a gente vai conseguir enxergar muito melhor, que é por que estamos fazendo o que estamos fazendo em primeiro lugar. Perceba como é importante essa pergunta, tá? E ela pode parecer simples, mas ela não é. Não é uma pergunta simples de ser respondida. Justamente por isso a gente vai utilizar essa prática aqui. Aqui eu trouxe um exemplo do Canva de propósito do time, com um exemplo fictício, né, preenchido ou realizado. Tá? Então perceba que eu vou ter o time para qual eu vou estar fazendo a atividade e vou ter cada um dos itens que eu mencionei antes. Então o que acontece aqui é o seguinte: o facilitador ele vai orientar a equipe passo a passo, né? Eu até coloquei em números sequenciais para facilitar a realização da prática. Tá? Então a gente vai começar pelo 1, depois o 2 e assim por diante. Onde cada uma dessas etapas a gente vai definir um tempo, que pode ser ali de 5, 10, 15 minutos, depende do número de pessoas da tua equipe, e onde cada um vai poder colocar de 1 a 2 post-its ali sobre cada um desses do item que estiver sendo definido no momento. Tá? E depois disso, o facilitador ele pode passar um a um, fazendo a leitura e alinhando ideias similares e trazendo o debate ali para a equipe, para poder selecionar o que se adequa melhor àquilo que a equipe está enxergando sobre o trabalho. Tá? Então, perceba que esse Canva aqui a gente pode depois tirar uma foto e eu vou mostrar para vocês que a gente pode registrar também numa planilha que eu vou deixar disponível aqui nos materiais. O que acontece quando a gente está realizando essa prática? Em muitas situações, a equipe vai ficar em dúvida em como responder aquelas perguntas. Tá? Isso vai ser o mais comum de acontecer. Né? Você vai começar a ter perguntas como devemos responder essa pergunta? O que você espera que digamos aqui? Só que o legal dessa prática é justamente isso. O que a gente quer é que as pessoas respondam de forma natural. A gente não quer impor nada. Então, é importante deixar claro aqui que não existem respostas erradas, e sim a percepção que cada um tem, né, cada integrante da equipe tem sobre o trabalho que está sendo realizado no dia a dia. Tá? Então, é bem importante deixar isso claro para a equipe. Realizando aqui, então, a gente vai ter a prática, né? A gente vai ter alguns benefícios instantâneos aqui, né? Como uma melhor compreensão das decisões, um maior apoio e participação nos planos de implementação, maior contribuição para a resolução de problemas e tomada de decisão, mais propriedade sobre decisões, processos e mudança, e maior engajamento com as atividades do time. E por que isso vai acontecer? Porque as pessoas do time elas vão estar sendo empoderadas com o entendimento sobre o porquê o trabalho que elas estão realizando é importante e do que se trata realmente o propósito delas. Então vai existir um engajamento maior sim e vai acabar trazendo todos esses benefícios que eu estou mostrando para você. E eu espero assim que você tenha conseguido entender melhor o porquê que essa prática é importante depois dessa aula, né?
E algumas coisas que eu não trouxe aqui nos slides, como por exemplo, a planilha que eu estou deixando nos materiais disponíveis para você nessa aula, é uma planilha compartilhada que você pode utilizar para registrar o que foi a prática, né, o que foi definido na prática, para que você possa manter esse documento ativo e as pessoas possam acessar e tirar suas dúvidas, tá? É um template bem legal que está disponível aqui nos materiais para você. Espero que você tenha gostado dessa aula, da prática, das dicas e do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!